civil pública ajuizada em dezembro de 2015 narra basicamente 3 episódios emblemáticos. A instalação de um presídio indígena chamado eufemisticamente de Reformatório Krenak, dentro de uma tentativa de simular as reais intenções do regime militar. E para lá foram levados pelo menos 94 indígenas de 15 etnias provenientes de 11 estados das 5 regiões do país. O segundo episódio foi a criação de uma guarda rural indígena, que enfim, teria abrangência nacional e que inverte profundamente as relações de poder, os valores dentro dos povos indígenas, mediante o surgimento de guardas rurais, que na verdade são índios. E o terceiro episódio, o deslocamento forçado em 1972 do povo indígena Krenak para a Fazenda Guarani, que era uma fazenda da Polícia Militar localizada em Carmésia, Minas Gerais. Minas tem, portanto, um papel central na questão da Guarda Rural Indígena, porque o comando geral da GRIM, como a chamada Guarda Rural Indígena, podia ser delegado para a Polícia Militar de Minas Gerais. Isso é previsto na própria portaria de criação da Guarda Rural Indígena. O reformatório Krenak é a chave de abóbada de uma polícia de costumes que punia os indígenas, em primeiro lugar, sem previsão dos supostos atos infracionais, entre aspas, como, por exemplo, embriaguez, saída da terra indígena sem autorização do chefe do posto indígena, relações sexuais consideradas, entre aspas, ilegítimas, etc. E as penas aplicadas não tinham uma delimitação, uma fixação prévia, elas ficavam dentro de um critério absolutamente subjetivo dos policiais militares, que eram o braço do Estado brasileiro nessas terras indígenas e que se colocavam em uma relação de comando sobre os guardas rurais indígenas. É interessante notar que quando nós ouvimos diversos índios, tanto na terra indígena Krenak quanto Machacali, porque dali também, ali foram recrutados indígenas Machacali para serem guardas rurais indígenas, não há menção a nenhum ato de violência cometido nas terras indígenas pelos guardas rurais indígenas. É verdade, porém, que na formatura da primeira turma da Guarda Rural Indígena aqui em Belo Horizonte, no Batalhão Voluntários da Pátria, é exibido um indígena de pendurado em um pau de arara. Ou seja, ali naquela exibição pública, onde estavam presentes autoridades federais e estaduais, como o ministro Costa Cavalcante, que tinha sido um dos signatários do AI-5, como o ex-vice-presidente da República no governo Castelo Branco, José Maria Alckmin, que nessa época era secretário de Educação do governador Israel Pinheiro, que também estava presente, e que, portanto, mostra que havia um alinhamento entre o governo federal e o governo estadual, o que, aliás, é uma tônica que também já tinha estado presente no fato de o golpe militar de 64 ter eclodido em Minas Gerais. O Hélio Gaspari fala disso em As Ilusões Armadas. Ele ressalta que havia um alinhamento entre o poder civil, na época representado então em 64 pelo Magalhães Pinto, que era chamado de o general civil, o herói civil da Revolução, e os militares, os militares que vieram tomar o poder. E isso se repete, uma aliança entre setores civis, vamos dizer assim, a Fundação Nacional do Índio, que cria o reformatório através de uma portaria do seu presidente, a portaria 231 do presidente da FUNAI, e que coloca na chefia de uma instância regional da FUNAI, que era a Ajudância Minas Bahia, um policial militar. Então havia um entrosamento tanto dos níveis federativos, estadual e federal, quanto dos setores civis e militares, que propiciou que Minas Gerais fosse o epicentro dessa Guarda Rural Indígena, e isso está previsto nessa portaria 231, através da possibilidade de delegação do comando da Guarda Rural Indígena à Polícia Militar Mineira. E em 72, os indígenas são levados para uma fazenda da Polícia Militar,
Os Krenak são deslocados, eles se referem a esse episódio como o exílio. E ali eles permanecem 8 anos, até 1980, quando alguns indígenas, poucos, outros se dispersam para outras regiões, o que faz com que haja, inclusive, uma diminuição durante todo esse período da população dos Krenak. Outros vão, por exemplo, para a terra indígena Vanuiri, no interior de São Paulo. Alguns retornam, porém retornam para um território extremamente reduzido do território original, uma área de 44 hectares, e vem o seu território original completamente degradado pelos arrendatários que haviam se apropriado das suas terras e que foram, na verdade, a própria razão deles terem sido deslocados forçadamente para a Fazenda Guarani. Por que eles saíram dali? Na verdade, porque há essa aliança entre os setores agrários nacionais e o governo federal e o governo estadual também. Como que foi isso? Em 71, a Justiça deu ganho de causa a uma ação de reintegração de posse ajuizada em favor do povo Krenak pela FUNAI, e eles ganham, mas não levam, ao contrário, eles são levados para outra região, eles são levados para a Fazenda Guarani. Porque se eles executassem essa sentença que determinou a reintegração de posse, quem iria sair do território Krenak seriam os arrendatários que foram ao longo do tempo se apropriando das suas terras. E eu digo ao longo do tempo porque em 1953 eles tinham sido levados para já em um primeiro deslocamento forçado para a terra indígena Machacali. E aí esses poceiros foram se apropriando através de arrendamentos do território Krenak, e com o ajuizamento dessa ação de reintegração de posse, eles teriam que sair dali. E para não saírem desse local, inclusive dentro de uma concepção de ampliação, vamos dizer assim, das fronteiras agroeconômicas do Estado brasileiro e do Estado de Minas Gerais, preferem então levar os Krenak para fora dali e deixar o território aberto para esses arrendatários se apropriarem das terras dos Krenak. Portanto, nós vimos aí várias violações, tanto de natureza cultural como ao direito ao território tradicional, enfim, e a subversão das relações culturais e de poder existentes dentro do povo Krenak, mediante a inserção dos guardas rurais indígenas por essa criação esdrúxula do regime militar.